Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui, no nosso canal do YouTube Rádio CT. E aí, se não for inscrito, né, é aquilo que eu sempre falo em todos os episódios, se inscreve, porque é muito importante para fazer a manutenção desse programa. O que é fazer a manutenção, Meire? É a gente conseguir perpetuar, a gente conseguir manter o programa. O que mantém, como não tem, a gente não recebe, né? O sindicato não recebe uma contribuição de cada pessoa, né, que assiste e tal, são as inscrições, que é o pagamento, a remuneração para a gente poder fazer isso aqui. Olha que legal. Então se inscreve, deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, que é para o YouTube entender que o conteúdo é legal e espalhar ele para mais pessoas, porque a gente faz com muito carinho e toda semana tem episódio novo. Certo? Recado dado, gente. É o seguinte, o episódio de hoje tá, daquele jeito que a gente gosta, pura arte. Bom, eu converso com um paulistano que peregrinou pelas cidades do litoral norte, hoje vive em São José dos Campos, começou a escrever poema aos 12 anos, fez teatro amador na adolescência e em 96 montou a peça Quadros de uma Exposição. Em 2001, o espetáculo Elogio ao Viver. Lançou em 2011 o CD Pluralidade. E agora, em 2023, o livro Simbiose Perfeita. Formado em História pela Universidade de São Paulo, USP, em 87, ele roda eventos com exposição e venda de caricaturas para arrecadar verba para montar cestas básicas em parceria com a CUFA, a Central Única das Favelas aqui de São José dos Campos. Bom, dito isso, na verdade tem muito mais, gente, que esse homem é a pluralidade em pessoa. Seja muito bem-vindo, meu companheiro Edu Malafaia. Olá, Miriam. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder divulgar um pouco aí do meu trabalho, das minhas ideias. Te agradeço já de antemão a oportunidade. Eu que agradeço. Nossa, gente, primeira vez que eu conheci o Edu, eu já fiquei fã, assim, né? E estou fã ainda, né? E continuarei fã. A gente se conheceu recentemente, né? Num evento ali no centro que rolou do MST, né? Que foi, inclusive, o lançamento lá, né? Do Armazém do Campo, e foi muito legal, foi um evento com muita pluralidade cultural, bem gostosinho mesmo, e a gente fechou o evento, né, Edu? Abrimos e fechamos. É sobre isso. Ô, Edu, conta pra gente um pouco de você. Então quer dizer que você nasceu em São Paulo, mas o coração é cigano, passou por vários lugares, como é que é? Na verdade, sim, eu nasci na periferia de São Paulo, né, quando eu nasci em 1958, a família morava na Zona Norte, né, na Vila Maria, em São Paulo. Aí depois, quando eu tinha uns 11, 12 anos, a gente se mudou para a Zona Leste, para a região de São Miguel Paulista. E aí eu comecei a trabalhar, né, com 15 anos de idade, aquela vida de trabalhar, estudar e tal, porque minha mãe era viúva, né, meu pai faleceu em 1966. A minha mãe insistia comigo, com meu irmão, que a gente precisava estudar e tal, para conseguir alguma coisa na vida. E foi nessa batalha aí de trabalhar, estudar, que eu consegui entrar na faculdade. Primeiro eu entrei em 1980 na faculdade de letras, né, porque eu gostava de escrever. Aí durante a faculdade de letras eu
fazia um curso de espanhol-português. Aí eu percebi que me faltava conhecimento de história para entender a literatura medieval, por exemplo, espanhola. Aí eu resolvi abandonar, trancar, né, a matrícula na Faculdade de Letras e fazer a Faculdade de História para depois voltar e concluir a Letras, Faculdade de Letras. Mas aí, nesse inteirinho, durante o período que estava fazendo a Faculdade de História, acabei me casando, tendo filhos e tal, e nunca voltei para concluir a Faculdade de Letras. Sim. Eu me formei em História em 1987, quando nasceu o meu segundo filho, já. Então, aí quando nasceu o meu segundo filho, em 1987, eu coincidiu que eu me formei na faculdade, e eu e a esposa tínhamos um plano de sair da cidade de São Paulo para criar os filhos em um lugar mais tranquilo. E aí começa a minha peregrinação aí pelas cidades do litoral norte e aqui em São José dos Campos. A gente foi primeiro para Caraguatatuba, em 1990, aí fiquei lá até o final de 93, né, que a gente se separou no final de 93, depois de 10 anos de casamento, e como eu tinha passado no concurso para dar aula pela rede estadual de São Paulo, e podia escolher qualquer cidade do litoral norte ou do Vale do Paraíba, aí eu escolhi vir morar em São José dos Campos pela primeira vez, a partir de 94. Aí fiquei em São José de 94 a 98, aí voltei para São Paulo por questão de trabalho em 98, fiquei um ano lá, em 99 voltei para São José também, por ter Caramba! Peregrinou mesmo. E nesse meio tempo que você esteve assim rodando por aí em diversos lugares, você é professor, né? Como você falou, você trabalhava, mas você também exercia aí a questão da poesia. Como que era assim? Já como que começou o lance da poesia? Assim, fala um pouquinho pra gente. Você falou que aos 12, por volta dos 12 anos você começou a escrever, mas como foi esse start assim da arte, da poesia na sua vida? Na verdade, a gente acaba descobrindo, né, as possibilidades, algum talento está na escola, geralmente, né? E aí o start veio a partir das redações escolares, né? Tirava notas boas nas redações, Eu também. apesar que... Bagunçava muito, mas a redação... eu não bagunçava tanto, né? Só um parênteses, além de ir bem nas redações, eu ia bem em matemática também. Uau! Difícil! Mas eu sou esse tipo de maluco que é capaz de ir bem em matemática e escrever bem. É coisa de louco, você sabe. Não, professor de matemática, física, os caras, gênio. E aí? Então, tanto que eu queria fazer engenharia, né? Eu cheguei a fazer cursinho preparatório, prestar vestibular para engenharia umas 2 vezes, em 2 anos seguidos, 78, 79, mas na época, né, não tinha os programas que tem hoje para facilitar o muito caro, né? financiamento em escola particular, né? Já existia o FIES, mas a verba para o FIES era pouca, para você conseguir o financiamento era bem difícil, e então a minha única opção era fazer escola pública. E nas escolas públicas eu não conseguia entrar para engenharia, aí fiquei 1 ano sem estudar, em 79, pensando o que eu ia ser quando eu crescesse. E foi aí, né, que eu resolvi prestar o vestibular para letras, né, porque eu sempre gostei de escrever. E fui fazer a faculdade de letras, aí cursei de 1980 até meados de 1981, quando eu resolvi trancar e passar para a História. Entrei na faculdade de História em 82 e terminei em 87. Mas a poesia, voltando para a poesia, esse contexto poético na sua vida, ela tem a ver, assim, os seus pais também, alguém, não? Ou foi esse lance da escola mesmo? A redação é da hora, foi da hora e despertou você para a literatura, assim, tipo...
Que depois também inclusive esse ano, você publicou um livro também, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, a literatura, ela está realmente, assim, impregnada na sua vida, né? É assim, eu comecei a escrever, né, com uns 12 anos e tal, e depois, quando eu comecei a trabalhar aos 15, até aquele choque de conhecer o centro da cidade, né, que eu nasci e fui criado na periferia de São Paulo. Morei uns 3 anos no interior, lá na região de Tupã, dos 3 aos 6 anos de idade, e aí aquele choque com a realidade mais bruta de uma grande cidade me serviu muito de instigação para escrever, né? Até uns desabafos, umas coisas, né? Botar aquelas angústias para fora do primeiro choque, né? Como disse o Caetano, né? Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto e tal. Então aí a gente começa, né? A gente que escreve que tem essa tendência, começa geralmente pelos conflitos interiores, né? No primeiro Sim. livro, no primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei em edição independente em 1980, tem uma frase que diz o seguinte: a O violência primeiro livro, então, foi em 80. é, eu Tá, a esqueci de frase. falar dele, Hum, antes para você. É, então a frase é assim: a violência psíquica é a geratriz de toda expressão artística. é Que isso. eu acho que é desse confronto, né, da subjetividade de cada autor com a realidade que, que gera o fazer artístico, querer compensar a dureza do mundo que a gente vive A com arte. dor, né? Enfim, vários traumas, né? Enfim, toda essa coisa. E vem cá, fala pra gente do CD Pluralidade de 2011. Como é que foi isso aí? Muito legal, porque você tá realmente a pluralidade, como eu falei aqui, né? Navega por muitos mares. Conta pra gente. Eu vou te pedir licença assim, para tentar fazer uma coisa mais ou menos em ordem cronológica, né, coisa de Claro! professor de história. Aham! Tá? Então, a gente estava lá em 1980, né, Ah, entrando na faculdade e tal. E em 1980 eu publiquei um primeiro livro em prosa chamado Não é Proibido Sonhar. Na época havia, né, um movimento, não só na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro também, de produções independentes, de poetas, escritores e tal. E geralmente a maioria das produções eram livros de poemas. Aí eu resolvi inovar e fiz um livro em prosa, né? O Não é Proibido Sonhar, que é uma novela contando o lado meio desastroso do meu primeiro namoro, enfim, né? que demais! E as minhas reflexões sobre o mundo, né, a sociedade, as questões sociopolíticas e tal, que eu estava passando a conhecer, né? Na época eu tinha 18, 20 anos e tal. E a partir daí eu fiz uma publicação de 1.000 exemplares do Não é Proibido Sonhar e saí vendendo nos bares à noite em São Paulo. Fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde na prefeitura de São Paulo e à noite, a partir de quarta, quinta-feira, ia para os bares no centro de São Paulo para vender os livros na porta de teatro e tal. É daí que vem A já essa inspiração. prática. Aham. Essa prática porque eu estou fazendo hoje de vender caricaturas e os meus livros também, né? O livro lançado recentemente. Aí, com o dinheiro da venda, eu consegui vender os 1.000 exemplares durante o ano de 1980. E com o dinheiro da venda desse livro, com o lucro da venda, eu fiz um segundo livro, aí sim, um livro de poemas, em 1981. Eu tinha falado antes que foi em 80, mas foi em 81. O Conturbação, que é nesse Conturbação que está aquela frase que eu falei Hum, da violência psíquica tal, que gera hum. a arte. Né? E, e aí, depois, parei, né, que em 82 acabei me casando,
Em 82, não, 83, acabei me casando, aí fiquei estudando, trabalhando, com família para cuidar e tal. E só voltei a publicações literárias em 93. Eu era professor e a minha ex-esposa, hoje ex-esposa, né? A Meire, ela também era professora e em 93 teve uma grande greve que durou 80 dias. E aí eu acabei, para tentar fazer um fundo de greve lá de casa, eu acabei começando a organizar uns cadernos de poemas num projeto chamado Assuma Este Poeta. Não sei se dá para ver aí. Assume, dá sim, e depois você pode nos enviar fotos também, nosso editor coloca pra gente aqui, na edição do vídeo. Tá. Então, aí eu comecei a organizar esses cadernos, né? Criei o projeto Assuma Este Poeta, que, salvo engano, o meu, é a primeira tentativa de fazer um crowdfunding no Brasil. Que a ideia era fazer cópias, né, dos cadernos e mandar para as pessoas pelo correio. E aí a pessoa pagava antecipadamente para eu produzir a cópia e enviar para ela. E aí, obviamente, eu tinha um lucro equivalente mais ou menos ao custo da produção de cada caderno, que os cadernos eram feito cópia xerográfica, né, para enviar. E aí eu comecei a organizar esses cadernos em meados de 93, lá para agosto, setembro, eu acho. E tá fazendo aí 30 aninhos que eu comecei a organizar esses cadernos. E eu organizei 14 cadernos ao longo do final de 93 até meados de 94. Então, e cada caderno com 20 páginas. E foi da reunião dos 7 primeiros cadernos do projeto Assuma Este Poeta que eu lancei recentemente o Simbiose Perfeita. Lindo, lindo. Muito legal. Aonde a gente consegue ter acesso a esse material seu? Esses livros, essas publicações? Eu sempre tive uma certa resistência a colocar as coisas na internet. Assim. Digital. Uhum. Postei algumas coisas, mas não postei muito. Eu cheguei a ter um blog, mas depois abandonei o blog. Mas para compra dos livros, eu digo, assim, você está na Amazon, em algum lugar, ou a gente compra diretamente em mãos através de suas redes sociais? Então, esse livro aqui, o Simbiose Perfeita, eu fiz numa parceria com uma editora do Rio, chamada Autografia, e tem a versão, vai ter a versão em e-book, ainda não está disponível. Que legal! Então, o livro físico, né, o lançamento oficial dele será na Flip. A Flip estava marcada inicialmente para o final de julho. Então, e depois foi adiada para novembro. Novembro. Por isso que os livros ficaram prontos agora em julho. E eu fiz o lançamento aqui em São José dos Campos, dia 21 de julho. Vou fazer um lançamento em São Paulo, dia 10 de setembro, na Casa Amarela, que fica na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. E depois fazer o lançamento oficial na Flip, lá em Paraty. Nesse meio tempo, vou participar da FLIM, aqui em São José dos Campos, né, no Parque Vicentina Aranha, em setembro, acho que é dias 15, 16 e 17 de setembro. Mas aí, se as pessoas quiserem acessar e não tiverem a oportunidade de estar num desses espaços, chamando você através das redes sociais ou algo assim, elas conseguem ter acesso. Você também roda eventos, né? Eu acho que é até legal. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse do CD
para a gente poder já entrar nesse assunto desse projeto, que é um projeto de extrema importância, de extrema relevância, que é um projeto que está levando comida para a boca de muita gente, né? Porque quem tem fome tem pressa. Antes eu quero dar um recadinho, antes de tudo, eu quero dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo, lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, também pelo Spotify e aqui pelo nosso canal Rádio CT. Então, se não foi inscrito, né, e não chegou aqui no começo e não pegou a minha apresentação maravilhosa, já se inscreve aí agora, já deixa seu like nesse vídeo que tá super legal, já deixa seu feedback, o que você tá achando, e aí, já conhecia o Edu Malafaia, o que você tá achando da nossa conversa? Tá a fim de ter o livro aí desse grande poeta, esse cara incrível, professor, enfim, plural. E aí depois a gente dá esse também para responder e para conversar com vocês aí no chat, certo? Bom, fala um pouquinho pra gente então, Edu, sobre o livro, para concluir aqui essa coisa das pessoas te acharem. Você tem estado em eventos, mas também pela rede social é possível falar contigo para encomendar de repente? Sim, eu posso ser encontrado, né, no Instagram. A gente vai deixar aqui o link, a É, produção vai colocar na descrição e tá deixando no rodapé. tá, então é @do Malafaia no Insta, e no Facebook é Edu Malafaia. Tem acho que uns 7 Edus Malafaia lá. Eu sou o que tá de chapéu. Cola no link na descrição que vai dar tudo certo, não tem erro. Certo. Então, O CD. a questão do livro tem a versão física, né, que a gente pode estar enviando por correio ou outra transportadora qualquer, e vai ter o e-book. Eu ainda não estou com o link, né, da plataforma onde vai estar disponibilizado o e-book para as pessoas que estão mais distantes. Antes de falar do CD, contar uma historinha, né, que eu comecei a escrever... Professor de história. Com 12, 13 anos, e, como eu disse, eu trabalhava e estudava. E um dia eu saí do trabalho, no horário de rush, em São Paulo, estava em pé no ônibus, indo para a escola, e me deu vontade de escrever. E eu não tinha como escrever naquele momento, naquele aperto do ônibus. E aí eu comecei a cantarolar mentalmente o que seria o poema e memorizar, né? Que a minha memória, ela sempre foi muito boa. Eu tenho até uma tese que, para ser bom em matemática, você tem que ter boa memória e ser obediente. Aí você vai conseguir ir bem em matemática, mas isso é outra história. E aí nessa situação no ônibus, eu descobri a minha capacidade de compor, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento. E aí, a partir daí, surge o compositor Edu Malafaia, e aí fui guardando as coisas, né? Até que, em 2009, aqui, já morando em São José dos Campos, eu usei o estúdio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo para fazer pré-gravações das minhas músicas, só violão e voz, né, com a ajuda dos meus filhos, que aprenderam a tocar teclado, violão, na adolescência deles. E aí fiz essas pré-gravações em 2009. E, na época, eu não morava em São José, eu morava lá em São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, mas o meu filho mais novo já morava aqui em São José, e ele que conseguiu agendar o estúdio para a gente fazer essas pré-gravações. Aí depois, em 2011, eu já estava morando em São José pela terceira vez, que agora é a quarta vez que eu moro aqui, e aí sim, fomos para o estúdio com a ajuda de amigos músicos para produzir o CD Pluralidade, com participações especialíssimas aí de Elber Vedak, é um grande baterista, já trabalhou com grandes artistas, ele é daqui de Jacareí, daqui da região, ele já trabalhou com Elba Ramalho, em Mato Grosso e tal, e foi indicação do Marcos Flecha, que é um músico famoso aqui em São Paulo, já falecido, infelizmente, né, completou agora 10 anos, né,
da passagem do nosso amigo Marcos Flesch, a participação também do Márcio de Oliveira, que é um excelente violonista aqui da região, Sim, que tem um incrível. trabalho instrumental chamado Duo Brasileiríssimo, se a memória não me engana, ou é Duo Brasileiro, agora fiquei meio em dúvida. E também participa, o Márcio de Oliveira também participa do grupo Trem da Viração, com o Del Lopes, o Beto Quadros, o Moreira, que é o batera, Marcelo Moreira. E estou me esquecendo de alguém, o Cauí, que Bom Sucesso. É o Que sanfoneiro demais. do grupo. E aí o Santos Chagas, né, que é ator, também compositor, que fez praticamente toda a percussão do trabalho e canta algumas músicas. No CD, eu ia cantar acho que umas 2 músicas, só que eu deixei para gravar minha voz no final do período do estúdio, que a gente tinha 20 horas do estúdio distribuídos em 5 dias. E aí, no dia de gravar minha voz, eu estava rouco, Nó! com a correria da Aham. produção das coisas e tal, aquele velho hábito de tomar uma cervejinha gelada e tal. Eu estava rouco, e Então, no né? final, meu filho mais novo, o Natan Malafaia, que acabou colocando voz. Que legal! Que legal! Ele cantou a sua composição, teu filho. É, Que é, demais! Que legal! Que legal! é, E você pretende fazer, publicar outros CDs, esses outros álbuns, ou essa foi a realização, assim? então, tinha o projeto, né, de fazer um, um segundo CD, e aí em 2012 para 2013, eu tentei uma vaquinha virtual, né, um crowdfunding, para gravar um CD só de sambas. E Nossa! quando eu estava fazendo a seleção das músicas para esse primeiro CD em 2011, eu percebi que eu tinha uma quantidade razoável de sambas, que daria para fazer um trabalho à parte com isso. Mas aí não consegui verba suficiente para fazer as 10, 12 faixas que pretendia, eu gravei só 2 faixas do que seria esse segundo CD, e aí o projeto ficou meio engavetado. Mas qualquer Legal! hora, quem sabe, a gente desencaveta ele. Exatamente. Hoje em dia também com a possibilidade tecnológicas de digital, aí tem que só fazer uma amizade, né, com a tecnologia. Mas aí tem essa possibilidade de lançar singles, né? Não precisa necessariamente ser um CD, né? Eu mesma tenho 22 anos de carreira, canto rap há 22 anos, mas eu tenho um álbum de 2013 junto com a Pretari, com o De Origem, e particular meu mesmo, assim, eu tenho muito sonho, mas ainda não consegui fazer, porque realmente demanda custo. Eu gravei um álbum também por esse projeto da Fundação Cultural que você falou, que tinha lá a ceia no estúdio e tal, e gravava. Gravei um álbum com um dos primeiros grupos que eu participei, né, que foi a Oposição, só que acabou que na época a gente nem chegou a lançar, mas a gente gravou um álbum lá e ficou eternizado na memória. Você falou agora, eu lembrei, tinha esse projeto lá que deveria retornar, né, que ajudava muitos músicos, assim, ajudou muitos músicos, né, na cidade. Edu, a gente está Sim. caminhando para o final, mas eu preciso muito que a gente fale sobre esse projeto incrível, né? Que a gente mencionou aqui na sua bio. Então, para quem não pegou, né? Enfim, e quem, né, de repente tiver interesse em ajudar, em fortalecer de alguma forma, hoje, além de tudo isso, e mais um pouco, porque o tempo é curto, né? A gente está dando uma pincelada, mas além de tudo isso que a gente já falou aqui, você roda eventos, né? Expondo e vendendo caricaturas, assim como, né, o livro e tal, para arrecadação de verba, né? No caso, as caricaturas para arrecadação de verba para montar cestas básicas, que é aí em parceria com a CUFA, né, a Central Única das Favelas, no caso aqui de SJC, né, de São José dos Campos. Queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto, como que funciona, inclusive, né, desse aquele spoiler desse projeto que está vindo aí, que é um projeto para né, termos um fundo mesmo, assim, enfim. Conta pra gente como que começou essa iniciativa e os processos até agora, assim. Então, uma coisa que sempre
me preocupou ao longo da vida é a questão das pessoas necessitadas e que passam fome e tal, e outras necessidades. Mas principalmente a questão da fome sempre me incomodou muito, né? Uma das violências psíquicas que me fez ser artista e poeta é isso. Tanto que nos anos 70 eu escrevi um dia que eu nunca seria plenamente feliz enquanto tivesse alguém passando fome nesse planeta. Então é uma coisa que me acompanha já há bastante tempo. E, e por volta de 2016, 2017, já pensando que eu iria me aposentar agora, como me aposentei de fato em 2021, eu comecei a pensar em coisas que eu pudesse fazer nessa direção, né, de ajudar as pessoas a terem uma condição alimentar melhor. Então. E inicialmente eu pensei em montar, eu morava em São Paulo na época, eu pensei em montar pequenos armazéns vendendo cestas básicas pelo menor preço possível, tal. Cheguei aí ao Sebrae para fazer um levantamento das possibilidades. Aí no Sebrae eles me colocaram alguns questionamentos que realmente me fizeram mudar de ideia e repensar. Aí a evolução disso foi pensar em algo parecido com o carro do ovo, né, que seria tipo um caminhão da economia, um food truck que vendesse alimentos in natura, principalmente nos condomínios de casas populares, CDHU, Minha Casa Minha Vida, tal. Mas aí, de novo, conversando com pessoas e tal, vem os senões, aí as pessoas que moram nesses lugares, elas têm pouco recurso financeiro, geralmente só no começo do mês, e aí para você manter um caminhão circulando tal, ao longo do mês, talvez fosse complicado essa logística, enfim. Aí eu pensei de novo, repensei de novo, aí cheguei à ideia de uma cooperativa de consumo, onde, na verdade, você não iria vender os alimentos para as pessoas necessitadas, você iria vender para quem tem condição de comprar e usar o lucro para fazer doação de alimentos, que aí é o que eu considero o lado inovador do meu pensamento, né? Que seria você, dentro da estrutura capitalista, criar empresas com a finalidade principal de fazer doação de alimentos, Incrível. que já tivesse lá na, no seu estatuto de fundação e tal, que 60%, 70% do lucro será destinado para a doação de alimentos. Então, seria um outro tipo de empresa, seria uma empresa com viés social, né, Sim. para tentar resolver esse problema. Tanto que eu escrevi agora um texto resumindo essas ideias sobre o combate à fome, chamado Vamos Resolver o Problema, que é um Texto texto incrível, inclusive. é um texto com 8 páginas, né, com, mostrando esse histórico do pensamento que eu tive, e na conclusão final, né, depois da questão da cooperativa de consumo, só antes de concluir, cooperativa de consumo, eu passei essa ideia através da Patrícia, aqui de São José dos Campos, para o pessoal da CUFA, não sei Trícia se vai ter, Calassi. Beijo, Trícia. Maravilhosa. não sei se vai ter eco, né, se o pessoal da CUFA vai encampar a ideia, e passei também através de um sindicalista, o Marcelo Ribeiro, aqui de São José dos Campos também, para o sindicato dele, que é o sindicato de contadores, contabilistas e tal, e através do sindicato dele a ideia talvez vá para a Central Única dos Trabalhadores, né, para a CUT. Mas, para além disso, né, depois de uma evolução que eu cheguei, a questão de criar um fundo, né, de investimentos e pegar os rendimentos desse fundo de investimentos e transformar em cestas básicas para fazer doação. Tá? E aí seria o Fundo Permanente para Doações, o FPD, que é Que, a última ideia, que incrível, será para que formar, fala.
Não, não, que incrível. E hoje, para as pessoas que têm o desejo de fazer doação e têm o desejo de repente, adquirir As caricaturas. caricaturas. Eu falei para ele aqui no começo, porque antes de a gente começar o programa, gente, eu fiquei ensaiando aqui. Caricatura, caricaturista. É importante falar também o nome, né, do grande artista e tal. E aí, para as pessoas que tiverem interesse, elas te encontram, então, em portas de teatro, eventos. Fala um pouco mais disso. Sim, então, estou mostrando aqui, né, o Martinho da Vila, tem vários outros artistas, o Zeco Rodrigues, que é quem faz as caricaturas, há Um alguns abraço. anos, há alguns anos ele fez um vídeo falando sobre a história do samba, e ilustrou, né, esse vídeo com caricaturas de compositores, cantores, cantoras e tal. E aí, há uns 4, 5 meses, eu resolvi pegar esse trabalho do Zeco para conseguir recursos para fazer a doação de alimentos, que aí começou a minha parceria com a CUFA, aqui de São José dos Campos. E, então, eu pego as caricaturas, né, do Zeco, que elas são impressas em tecido, numa estamparia que fica no Jardim das Indústrias, e aí eu compro os quadros, tem também a versão imã de geladeira, e saio por aí vendendo, né, para juntar recursos e fazer essa doação. A ideia agora é pegar a parte desses recursos e colocar no fundo permanente para doações, que esse fundo ele precisaria crescer bastante para poder, né, ter uma grande quantidade de rendimentos para fazer doação. É um projeto ambicioso esse do fundo, teria que ter uma movimentação tipo a que teve na campanha do Herbert de Souza, né, o Betinho, nos anos 90, de combate à fome, ser uma ação suprapartidária. Então, eu fiz o registro, né, desse texto, o Vamos Resolver o Problema, exatamente para poder mandá-lo para os governos, para os ministérios, para quem possa se interessar em encampar essa ideia numa dimensão maior do que o que eu seria capaz de fazer. Né? Claro. Não tenho muita, muito alcance, né? Assim, É minha gente, recurso, tudo, né? Precisa de uma demanda. sim. Então, até te agradeço, né, a possibilidade de estar divulgando essa ideia, né? E aí, quem quiser, né, pode me chamar pelas redes sociais, o Facebook, o Insta, que a gente já falou, também aqui, né, que eu fiz esse resuminho, compre caricaturas e doe alimentos, né, e aí tem o meu WhatsApp, né, que é 12 992604599. As pessoas podem entrar em contato comigo, e essa chave Pix, né, que é esse mesmo telefone, é a chave Pix para o Fundo Permanente de Doações. Então, quem quiser fazer doações mensais, a ideia é pedir para as pessoas fazerem doações mensais, seja de R$ 10, 20, quanta pessoa puder, para o fundo ir crescendo, e todo o dinheiro que entrar nesse fundo, ele não sai, né? É mantido o dinheiro no fundo e só saem os rendimentos, em princípio seria 70% dos rendimentos para doação, os outros 30% para alimentar o Para próprio manutenção. fundo, para E manter. legal falar também que aí, como você fala no texto, que aí também vai ter uma transparência no sentido de, né, das pessoas saberem aí tudo o que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo, né? Sim, aí eu assumi, né, assumo dois compromissos. Um, de eu mesmo fazer contribuições mensais de R$ 100, que até pouco tempo eu fazia as doações diretamente para a CUFA, né? Isso até tem outra historinha, né? Eu parei de fumar tem 20 anos, agora em julho fez 20 anos. E na época eu para parar de fumar, eu fiz um compromisso comigo, né, que o dinheiro que eu
gastava com cigarro, eu ia gastar jogando na loteria para tentar antecipar minha aposentadoria. E passei vários anos jogando na loteria, mas não consegui ganhar na loteria, não antecipei minha aposentadoria e tal, mas de uns anos para cá, acho que já tem uns 5, 6 anos, talvez mais, aí eu resolvi destinar esse dinheiro, parar de jogar na loteria, eu já estava para aposentar mesmo, aí resolvi parar de jogar na loteria e passei a doar esse dinheiro para a CUFA, de São Paulo. Aí agora, com a criação do Fundo Permanente para Doações, eu vou passar a colocar R$100 todo mês nesse fundo, e o segundo compromisso que eu assumo no final do texto é de prestar contas mensalmente até o dia 10 através das minhas redes sociais, fazer uma prestação de contas de quanto entrou no fundo, quanto teve de rendimento. Incrível. Projetão. E é isso. Parabenizar você aí, né, tanto por esse projeto, né, eu acho que me comove muito, assim, pessoas que se preocupam com outras pessoas, porque esse é o real sentido de sociedade, né, viver em sociedade, né, a gente está aqui coletivamente por algum motivo, né, o coletivo a gente vem falando agora mais recentemente muito dessa palavra coletivo, mas a sociedade nada mais é do que o coletivo, né, o coletivo sempre esteve aqui, sempre foi necessário para o bem viver, né. Então, ações como essa tornam a nossa vida um pouco mais justa, mais digna. A gente sabe que a gente vive num país que, infelizmente, né, tem muitas pessoas passando por situações, né, terríveis, assim. Então, se a gente puder levar o conforto através da arte, através de uma cesta, através, né, como for possível, né? Então, é isso. Fiquei muito feliz mesmo assim, de te receber aqui. Quero deixar o programa também de portas abertas para você voltar outras vezes e quantas vezes quiser, tá? Parabenizar também, né, pelos livros, por todo, enfim, por toda essa façanha aí, nessa história, CD, livro, poesia, cara, muito incrível tudo isso, né? E é isso, assim, se quiser fazer uma contribuição, né, final aqui, né, deixar uma poesia, algo assim, fique à vontade, espaço é seu. Então, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Falamos tanto que eu escrevo há muito tempo, e eu também sou declamador, e até agora nenhum poema, né? Pelo menos um. Se eu fosse fazer uma seleção aí, um top 10, com certeza o meu poema chamado O Poeta e o Poeta estaria entre esses 10 que eu considero os melhores que eu fiz. E ele diz o seguinte: um dia havia um poeta que pensava que trocaria uma pessoa por uma caneta. E perguntava a alguém que não poeta, ao poeta que pensava que trocaria, por que o faria? O que iria ele fazer com a caneta? E o poeta que pensava se surpreendeu com a resposta do poeta que pensava que trocaria. Respondeu este que com a pessoa ele fazia algumas coisas, mas que com a caneta ele diria que fazia tudo quanto nunca fez. E completou que a caneta nunca o trairia, ao passo que a pessoa diria o que ele fazia ou o que ele não fazia, mas nunca saberia dizer o que ele sentia. Muito bom, muito obrigada. Gente, Por nada. muito obrigada. Eu quero agradecer também vocês que estão aí do outro lado da telinha, né, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, né? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, né? E acompanha também as redes sociais do nosso convidado de hoje, Edu Malafaia, que tá na descrição desse vídeo. Então é só ir lá, clicar no link, que vocês já vão migrar para as redes sociais, tanto, né, aqui da gente, quanto também do Edu Malafaia, poder contribuir, adquirir caricatura, livro, enfim, ou se conectar, apenas estar junto, saber dos processos, certo? Edu, mais uma vez, muito obrigada e volte sempre.
Ok, por nada. Para que quiser, é só chamar. É nóis, tamo junto. Como diz o povo agora, diga bora e eu boro. É isso, nós moramos. Até.